desvendando textos difíceis da Bíblia, com o pastor Pedro Moura, aqui na Rede 316, todas as sextas-feiras, às 10 horas da manhã, horário de Brasília. É tempo de desvendar mais um texto de difícil compreensão nas Escrituras. Meu amigo pastor Pedro Moura, bom dia, querido, seja mais uma vez muito bem-vindo, tudo bem, tudo em paz? Tudo bem, Welber, tudo em paz. Mas, gente, olha, estamos então dando início ao nosso Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia, que, diga-se de passagem, é o título do livro aí, né, do nosso querido pastor. Eu estava falando ainda há pouco, pastor, não sei se você ouviu, eu estava falando que o Missão Impossível com Tom Cruise, né, já está no 7º, vai ser lançado agora em julho, e é o 7º, tá dizendo, parece que a ressurreição, a vingança, sei lá, e parte 1, ou seja, já tá anunciando o 8, né? E eu falei aqui pra galera que, ó, o Desvendando também vai ser nesse naipe aí, ó, é volume 1, não tem limite não, meu irmão, vamos que vamos. Então, pra você que vai começar a adquirir aí o primeiro, não perde aí a coletânea não, porque vai vir muita novidade boa aí pela frente. Bem, agora, antes de sair o volume 2 do Desvendando, sim, vai sair o comentário de Judas, não é? Sim. Ou de Jonas. Jonas, Jonas, é um livro desafiador, e estamos trabalhando nele. Agora, no meio, a gente vai lançar o livro sobre figuras de linguagem, né? Uma necessidade, figuras de linguagem na Bíblia e também na literatura brasileira. Sim. Muito bem, então tá aí, ó, já tá aí o pastor Pedro Moura, quando ele tá descansando, ele tá quebrando pedra, viu, gente? Então já tá aí, ó, trabalhando. Foi o que a Dulce, quando a gente lançou o Desvendando, a Dulce disse, agora para e descansa. Aí quando eu disse a ela, minha filha, eu já tô escrevendo 2 outros livros. Meu Deus. Meu Deus, mas é isso aí, ó, tá vendo? O pastor já tá aí trabalhando então em 2 livros aí, coisa boa. Muito bem, gente, então, ó, em breve, né? Então, comentários sobre Jonas, não é? Jonas, vai ser lá em Foz do Iguaçu o lançamento. Lançamento em Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu, vai ser no início do ano já, né, pastor? É janeiro, final de janeiro, né? Então. A Convenção Batista Brasileira, né? Então, olha aí. Então, em Foz do Iguaçu, será que nessa da gente vai estar lá? Vamos ver, né? Vamos ver que se dá certo de a gente estar lá nessa aí, vai ser legal. Muito bem. Mas, eu tô aqui num trono, parecendo um príncipe sentado aqui no gabinete do pastor Mário. Eu queria me apresentar ao pastor Mário. Eu vou pedir para ele chegar aqui. Sim. É o pastor da Primeira Igreja Batista aqui de Picos. Sim. Pastor Mário Cardoso, esse amigão aqui. Opa, bom, meu pastor. É baiano, bom dia, querido. Baiano lá. Baiano também, olha só que legal. Um baiano perdido aqui em Picos. Baiano que se apaixonou por Picos. Muito bem. Irmão de um grande amigo, um pastor Misael, um dentista. Sim. Lá em Salvador. Não sabia, vim saber hoje. Tão amigo do irmão dele lá em Salvador. Preguei algumas vezes na igreja dele lá em Salvador. Que coisa linda. E agora eu tô aqui, parecendo um príncipe sentado num trono aqui no gabinete dele. Certo, e vou lhe apresentar também o Vitor, que é o filho dele que está nos dando. Pastorzão, Deus abençoe, querido. Muito obrigado. O Vitor está aqui, está nos dando todo o suporte aqui. Sim. Bom dia. Esse é o Vitor. Fala, Vitão. E aí, meu irmão? Da bênção? Tudo bem, Welber? Do bom pastor. Dia, Deus abençoe. Amém. Obrigado, querido. E estava aqui também um técnico chamado Thales Souza, mas ele saiu aqui. Sim. Nos assessorando aqui, já colocou um cabo aqui da internet. Então a gente está sem perigo de cair a nossa transmissão, a conexão, ouviu? Maravilha. Mas eu estou à sua disposição aqui, meu irmão. Muito bem, então vamos lá, né? Vamos partir para a primeira parte do nosso programa, que é questões do programa anterior. Aliás, diga-se de passagem, hoje na questões do programa do programa anterior rendeu aqui, né? Então deu pano para manga, como diziam, né? Então já temos aqui 6 perguntinhas para referente ao programa anterior. Hoje, daqui a pouquinho, a gente vai estar falando sobre casamentos do Antigo Testamento, vai ser o tema de hoje e parece-me que parte 1, né? Então, casamentos do Antigo Testamento
parte 1 hoje. Esse vai ser o tema de hoje, mas claro, nós vamos partir nesse momento para as perguntas do programa anterior, não é isso, meu pastor? Posso começar então aqui? Pode sim, por favor. Então vamos lá. A primeira de hoje, a primeira pergunta do referente ao programa, né, da semana passada é a seguinte: pastor, depois do programa eu assisti o vídeo do Padre Augusto. Eu e minha esposa ficamos espantados com tanta ironia e tanto deboche com os evangélicos. Pastor, que diferença a maneira que o Senhor trata os católicos e como o Senhor tratou com o Padre José Augusto no último programa para o modo como ele trata os protestantes. Temos um amigo e família que frequentam essa paróquia. São pessoas muito queridas. Já vieram a um culto em nossa igreja. Elogiaram muito, principalmente os hinos do cantor cristão. Pensamos em não falar nada com eles, mas decidimos falar sim, porque eles precisam saber sobre essas verdades que o Senhor falou no programa. Então, esse é o comentário, né? É a primeira de hoje. Segunda é o seguinte: pastor, por favor, explique novamente a questão da alteração do pão pela hóstia que a Igreja Católica fez. Pergunto, qual a palavra que o Novo Testamento usa para o pão? Qual a palavra que o Novo Testamento usa para a hóstia? E qual a palavra que o Novo Testamento usa para o vinho? A terceira: pastor, eu amei saber que a Igreja de Cristo aparece no Antigo Testamento. E o nome Congregação do Deserto achei muito lindo. Eu anotei a citação do livro de Atos, mas não consegui anotar a citação da carta aos Hebreus. A quarta: pastor, foi uma aula e o Senhor precisava falar sobre isso nas igrejas. Falei com meu irmão pastor e ele lamentou porque não pôde ouvir. Marcamos para ele ir à nossa casa para ouvirmos juntos. E a quinta: pastor, sou de Picos, no Piauí. Eita, legal. Não sou crente, mas não perco o seu programa, porque um vizinho que é crente me deu o link. Eu pedi ao padre da minha paróquia para ouvir esse programa. Ele ficou interessado. Tomara a Deus que esteja ouvindo, esse aí é um comentário meu. Deus abençoe aí o padre, né? E que possa estar com o coração bem ligado em nome de Jesus. E a sexta, pastor Pedro Moura, como era o nome da serpente de bronze? Essa é a sexta e última pergunta, meu pastor. Vamos lá, não é? Sim. Olha, essa questão do padre, da maneira como ele tratou os protestantes, a gente lamenta muito, não é? Porque não é essa maneira como nós tratamos as pessoas que pensam diferentemente de nós. Agora, eu vejo que muitas vezes o que acontece quando uma pessoa exacerba assim na ironia, no deboche, para mim às vezes é uma maneira de fazer uma confissão de culpa, né? De se defender, de se esconder. Para mim, aquele homem tão inteligente, né? Tão ilustre, líder de uma igreja, ele se esconde assim na concha da ironia e do deboche para esconder os erros doutrinários da igreja dele e os erros doutrinários que ele ensina. Porque uma vez eu estava conversando sobre a carta aos Hebreus com um grupo de alunos e eu disse que o maior especialista que eu conheço sobre a carta aos Hebreus é um padre francês. Ele tem um livro que é o melhor de todos sobre a carta aos Hebreus. E um aluno fez a seguinte pergunta: pastor,
Como é que um homem é especialista na carta aos Hebreus e não se converte? E é idólatra. Porque pode esconder debaixo de qualquer capa, né? O catolicismo ensina a idolatria, veicula a idolatria, ganha dinheiro com idolatria, né? Então, pior do que a ironia que aquele padre fez é o ensino que ele veicula, as meias verdades que ele usa. Ele cita a Bíblia somente a parte do versículo que interessa a ele. A parte que não interessa, que é contrária ao ensino dele, ele não ensina. Lembre-se que quando ele citou a serpente, o que foi que ele fez? Ele só contou a primeira parte da história da serpente. Ele não contou que o rei Ezequias mandou queimar e destruir a serpente para não servir de idolatria, né? Então, quanto a mim, nessas questões assim, o meu dever é de tratar o outro com respeito. Eu não tenho que concordar com o ensino do padre José Augusto, mas eu tenho que respeitar, porque é a fé, ele tem essa fé, ele pensa diferentemente de mim, mas eu não preciso concordar com ele. Então, e não concordo, pelo contrário, eu entendo que o ensino dele, naquele vídeo tão famoso que está há mais de um ano que aquele vídeo está no YouTube, eu entendo que o ensino dele ali é pura heresia, aquilo que ele está ensinando, mas eu tenho que respeitar, porque ele pensa diferentemente de mim. Agora, a segunda pergunta é para explicar a questão da alteração do pão pela hóstia, que a Igreja Romana fez essa alteração. Então a pessoa pergunta: qual é a palavra que o Novo Testamento usa para pão? E qual é a palavra que o Novo Testamento usa para hóstia? E qual é a palavra que o Novo Testamento usa para vinho? Então, na verdade, a Igreja Romana alterou tudo em relação à ceia do Senhor. Primeiro que... Você estava me ouvindo, Elber? Perfeitamente, pastor. Ok, porque a sua imagem sumiu aqui. Não, mas estava ouvindo perfeitamente. Ok, tá bom. Então a Igreja Romana alterou tudo a respeito da ceia do Senhor. Alterou o nome, tirou o nome de ceia do Senhor, que é o nome do Novo Testamento, e mudou para Eucaristia. Eucaristia nunca foi o nome da ceia memorial do Senhor. Eucaristia é usado no texto, em todos os textos que veiculam o ensino sobre a ceia, isto é, os sinóticos e mais Paulo na 1 aos Coríntios, capítulo 11. A Eucaristia é um verbo, eucaristeo, que diz que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, havendo dado graças. Esse é um particípio do verbo eucaristeo. Eucaristeo significa dar graças. Isso não é o nome da ceia. Nós, quando celebramos a ceia do Senhor, na mesa, nós distribuímos o pão e damos graças, porque o Senhor Jesus fez isso. E Paulo, o apóstolo que sistematizou o ensino sobre a ceia do Senhor, ele disse que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, havendo dado graças, e depois, na hora do cálice, também deu graças. Portanto, Eucaristia não é o nome da ceia do Senhor, ou da mesa do Senhor, ou do partir do pão. Esses são os nomes
que o Novo Testamento, e nós não temos o direito de alterar o ensino do Novo Testamento. Alterou os elementos, que são pão e fruto da videira. Ele alterou esses dois elementos para um só, chamado hóstia. Negam o vinho aos fiéis católicos. Os fiéis católicos não bebem o vinho, sob a alegação de que a hóstia já contém o pão e o vinho. Então, mas o celebrante bebe o vinho. Ele come a hóstia e ele também bebe o vinho. Então, se a hóstia já tem vinho, ele bebe dois vinhos. Ele bebe o do cálice e ele bebe o da hóstia, né? E então o fiel só come do pão. Mas o ensino do Novo Testamento é comer dele todos. O ensino do Novo Testamento é beber dele todos. Todos têm que comer do pão e todos têm que beber do vinho. Este é o ensino do Novo Testamento que foi alterado pela Igreja Católica. Além disso, entendem que o pão é o corpo do Senhor Jesus e o vinho é o sangue do Senhor Jesus. E com isso desprezam o ensino memorial. O Senhor Jesus disse que isto é o meu corpo, mas ele disse fazer em memória. Isto é o meu sangue, fazer em memória. Agora, a pergunta do ouvinte ou da ouvinte é qual é a palavra para pão, é artos. E artos é o pão feito de farinha de trigo, com água, com sal, com o que se coloca lá, porque o pão asmo não tem sal, mas o pão comum e o pão que o Senhor Jesus deu na noite da primeira ceia, provavelmente é o pão comum, artos, porque é a palavra que está no Novo Testamento. Ele não usou a palavra asmos, ele usou a palavra artos. Então esse é o pão da padaria, o pão mesmo feito de farinha de trigo assado no forno, né? Que antes da cerimônia é pão e durante a cerimônia continua pão, e quando é manducado ou comido, mastigado, ele continua sendo pão. A grande questão que a pessoa pergunta é qual é o nome do Novo Testamento para hóstia. Não tem a palavra hóstia no Novo Testamento. Hóstia é uma palavra latina que significa vítima. Foi como Jerônimo traduziu na Bíblia, que é a Vulgata Latina. E eu tenho que dizer aqui, sempre com respeito aos católicos, que a hóstia vem de uma tradição pagã. A hóstia não vem de tradição cristã. A hóstia era a vítima oferecida aos deuses, olha, deuses, não é Deus, para aplacar a ira dos deuses. Portanto, hóstia é tradição pagã. E não tem esse nome no Novo Testamento. No Novo Testamento a palavra é pão, artos. Então, portanto, paganismo, não cristianismo. O pão da cerimônia memorial, instituída por Jesus, não tem origem no paganismo. Inclusive, da palavra hóstia vem o português hostil. De hóstia vem hostil. E também a palavra hóstia significa inimigo. Portanto, o pão não é nenhuma coisa nem outra. O pão não é hostil e o pão não é inimigo, mas a hóstia é. E o pão é um símbolo
do corpo do Senhor Jesus. Agora, a terceira, qual é a palavra para vinho no Novo Testamento? No Novo Testamento, em nenhum dos ensinos dos sinóticos e de Paulo em 1 Coríntios 11, em nenhum deles aparece a palavra vinho, ainos. Vinho é ainos em grego, não aparece essa palavra. A gente sabe que a cerimônia celebrada por Senhor Jesus no cenáculo, a primeira, que seguiu-se a última Páscoa, celebrada por Jesus e pelos apóstolos, pode ter sido com vinho. Não é nada demais. Mesmo porque a cerimônia anterior, que foi a Páscoa, os judeus bebiam vinho. Eles bebiam 4 cálices na Páscoa. E então a ceia que veio logo em seguida, a instituição da ceia que veio logo em seguida a última Páscoa, pode ter sido com vinho, mas não aparece em nenhum dos relatos do Novo Testamento a palavra vinho, de modo que a palavra que aparece é fruto da videira. Então, a celebração da ceia nas igrejas tradicionais pode ser com vinho, mas pode ser com suco de uva, que é o fruto da videira, que é a palavra que aparece no Novo Testamento. Eu acho interessante que o Dr. Arthur Robertson, aquele grande teólogo batista, para mim o maior de todos, o Dr. Arthur Robertson, ele aborda essa questão dizendo que não aparece a palavra ainos, mas ele entende que na ceia do Senhor, lá no cenáculo, eles beberam vinho na celebração da ceia do Senhor. De modo que se uma igreja quer celebrar a ceia do Senhor com vinho, não há nenhuma blasfêmia, não há nenhum pecado, não há nada que se condene isso. Eu sempre preferi celebrar a ceia do Senhor com o fruto da videira. O elemento outro é o fruto da videira. Então, quando na igreja romana é dito, seguindo a transubstanciação, que é uma doutrina ensinada na igreja católica, e Lutero ensinou a consubstanciação, que são meio parentes, essas duas doutrinas. Na transubstanciação, o pão, depois da ordem do sacerdote, se transforma no corpo do Senhor Jesus. E o vinho, depois da palavra do sacerdote, se transforma no sangue do Senhor Jesus. E a questão é dita: mas o Senhor Jesus disse, isto é o meu corpo. Mas quem tirou essa dúvida na discussão entre Calvino e Lutero sobre a presença real de Calvino, sobre a consubstanciação de Lutero e sobre a transubstanciação da Igreja Católica, quem tirou essa dúvida foi Zwingli, aquele grande líder suíço, porque ele debateu longamente com Calvino e Calvino repetia em latim: isto é o meu corpo, e Zwingli dizia: isto representa o meu corpo, porque o Senhor Jesus disse: fazei em memória de mim. Então, não há a palavra vinho, nem nos sinóticos, nem em Paulo, mas os evangelhos falam em pão, artos, e falam em vinho, oinos. E quanto a hóstia, essa palavra não aparece no Novo Testamento como o elemento da ceia do Senhor. Agora vem uma terceira aqui que diz: pastor, eu amei saber que a Igreja de Cristo aparece no Antigo Testamento e o nome
Congregação do Deserto. Congregação do Deserto é muito lindo. Eu anotei a citação do livro de Atos, Atos capítulo 7, não é? Mas eu não consegui anotar a citação aos Hebreus. Hebreus capítulo 2, versículo 12, diz: este é o Moisés que esteve na congregação do deserto. Aí está o nome da igreja. De modo que quando aquele líder católico disse que a nossa igreja tradicional batista tinha 10 anos e a dele tinha 2000 anos, eu disse a ele que a igreja de Cristo começou no deserto. Então é bem mais velha do que a igreja dele. E a ideia de que a igreja católica começou com os apóstolos não é verdade. Infelizmente tenho que dizer isso, porque a igreja católica é do 4º século. Todo mundo sabe, e ele sabe também disso, que a igreja católica é do 4º século depois de Cristo. Ela não vem de Jerusalém. De Jerusalém vem a igreja de Cristo, que não é uma igreja idólatra. A igreja de Cristo não tem nada a ver com idolatria. E então, no livro de Atos, aos Hebreus, diz que Moisés que esteve na congregação do deserto. Essa é a igreja de Cristo, bem mais antiga, milhares de anos depois. Pastor, foi uma aula e o senhor precisa falar sobre isso nas igrejas. É só me convidar que eu vou falar, irmão. Falei com meu pastor e ele lamentou porque não pôde ouvir. Marcamos para ele ir à nossa igreja, nossa casa para ouvi-lo. Meu marido convidou um casal, amigos nossos. Interessante, muito interessante. Dou graças a Deus, irmão, por estar me usando nessa tarefa e ainda por me permitir apresentar o programa Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia com a ajuda competente, né, e dedicada desses irmãos dessa equipe ao serviço do Senhor, que é uma pessoa daqui de Picos. Isso. Que não é crente, e um vizinho dele que é crente deu o link para ele, e ele está dizendo que pediu ao padre da paróquia dele para ouvir esse programa. Olha, muito interessante, né? E eu até gostaria de conhecer esse amigo aqui de Picos, né? E se quiser aparecer aqui na primeira igreja, nas conferências da primeira igreja batista. Pastor, como é o endereço da igreja? Rua Monsenhor Hipólito. Rua Monsenhor Hipólito. 583. 583, é centro de Picos. Monsenhor Hipólito, 583. Aqui, se quiser aparecer aqui, vai ser um prazer conhecer você e desejamos a bênção do Senhor sobre você. O pastor, aqui, a última questão aqui é como era o nome da serpente de bronze. Em nossas transliterações, sabe que transliteração não é a mesma coisa que tradução. A tradução eu procuro a palavra correspondente. Então, se eu digo gato em português, eu tenho correspondente em inglês, é cat, né? Se eu digo cachorro em hebraico, em português, eu digo Kelev em hebraico, daí vem o nome Caleb, né? Caleb em hebraico significa cachorro. E isso não é desdoiro, não é nada, é nome de bicho para filhos em Israel, muito comum. Meninas, né? Menina que é chamada Raquel, Raquel significa ovelha, não é? Débora significa abelha. Então, nomes de bicho são dados a crianças assim carinhosamente. Então, o que eu estava dizendo? Então, é uma transliteração de Neustan, que aparece em nossas Bíblias, mas o original é Nehustan.
o nome da serpente é Nehushtan, vem de Nahash. Nahash em hebraico é cobra, né? Serpente. Então a palavra Nehushtan foi usada assim com desprezo pelo rei Ezequias, como dizendo assim, isso aí é um pedaço de ferro, pode quebrar isso e jogar fora. Nós só adoramos um único Deus verdadeiro. Então o nome é Nehushtan, Nehushtan, Nehushtan. Eu creio que são essas as questões. Se não atendeu a expectativa de quem fez a pergunta, por favor, manda a sua dúvida para o nosso e-mail e nós tentaremos ajudar da melhor maneira possível no próximo programa. Passo a palavra para você, meu irmãozinho. Maravilha, meu pastor, maravilha. Então tá aí, respondendo às perguntas do programa, do assunto do programa passado, né? Então essas foram aí as perguntas e a gente já respondendo aqui, pastor Pedro já respondendo. Pastor, eu quero mandar um abraço pro pessoal que está na Bolívia hoje aqui acompanhando a gente, além de todo esse povo que está lá nos Estados Unidos, na Finlândia, no Canadá. Hoje também a gente está conseguindo aqui ver um povo que está plugado com a gente na Bolívia também, além de todo o povo de Deus que está aqui linkado com a gente também aqui no Brasil, viu? E legal demais, porque muita gente ligado no Brasil e olha, picos hoje batendo o pico de audiência. Eita, então. Que maravilha! Batendo picos de audiência hoje aqui. Picos no pico de audiência. Pico de audiência, isso aí, tá certo. Muito bom. O pastor Mário fez o dever de casa aí, viu? Mandou pra todo mundo aí, ó. E o povo tá aqui, ó, ligado com a gente. Eu acho que nós já tivemos, nesse momento, eu não sei se a gente tá batendo o recorde de audiência do quadro, né? Eu não sei se está batendo hoje, mas se não está batendo, empatou, né? Porque está bem alto. O recorde foi 4, é? O recorde foi 4? Não, o nosso recorde de audiência, pastor, de ouvintes simultâneos, né? Então tá aqui aquele ouvinte, o momento em que muita gente conectada ao mesmo tempo aqui na rádio, né? Então eu acho que hoje, eu tô me informando aqui que hoje a audiência está muito grande, né? Estamos aí rompendo, acredito eu, com os outros que já tinham sido batidos a cada semana, né? E graças a Deus. Glória, e só subindo, ó, eu tô mandando aqui só subindo. Graças a Deus. Glória a Deus, é isso aí. O alcance está muito grande dessa rádio, irmão. Tá. Deixa eu lhe dizer que o nosso amigo Isaac Silvano está nos ouvindo lá eu acho que é Caluquembe que ele está. É uma cidade lá em Angola. Sim. Ele, a Helena, ele me mandou até umas fotos aqui, mas quando eu vi estava em cima da hora, senão eu teria colocado aqui, distribuindo Bíblias. Olha aí. O Isaac é uma figura especialíssima. Eu estava andando com ele lá, eu acho que não sei se foi o Humble ou se foi em Luanda mesmo, e andando com ele, o pessoal na rua dizendo: olha o homem do rádio, olha o homem do rádio. Legal. O homem está em Atlanta, na Geórgia, que é onde ele mora. Sim. E o pessoal em Angola reconhece pela voz no meio da rua. Eita, que legal. E ele faz esse programa, se eu não me engano, desde 1975, porque em 75 uma vez eu fui com ele a São Paulo para gravar hinos em uma língua que chama-se Umbundo, que é a língua deles lá, que é nativa. Eu não sabia o que estava cantando, eu estava cantando lá. Digo, eu estou entregue a você aí. Cantando com um quarteto que nós preparamos, fomos a São Paulo gravar. Olha, desde quando esse homem faz esse programa lá para Angola, por amor que ele tem à terra dele. Ele tem 3 cidadanias, ele é angolano, ele é brasileiro e ele é americano. 3 passaportes ele tem. Ele e a Helena
que é a esposa dele. E os filhos dele são muito queridos, muito queridos. Estivemos há pouco tempo em Atlanta para visitá-los. Então, estamos sendo ouvidos em muitos outros lugares, ouviu? Amém. Mas posso dar aqui uns comerciaizinhos? Por favor, pastor, fica à vontade. Então, eu gostaria de pedir orações continuadas pelo pastor Edgar Barreto Antunes, Sim. esse grande líder batista da primeira igreja batista de Nova Iguaçu, lá no Rio de Janeiro, pelo professor Edson Gama, um grande professor do Seminário Teológico Batista do Nordeste. Sim. Peço que continue orando pelo irmão, meu irmão 2 vezes, pastor Miguel Moura, Sim. Que é líder da Convenção Batista Independente. Ele não tem estado bem de saúde, mas Deus tem dado melhores a ele. Eu quero agradecer as orações. Peço orações pela Assembleia da Convenção Batista Baiana na próxima semana. Sim. Peço orações por crianças em Pernambuco. Irmão, crianças com problema respiratório em Pernambuco. Hospitais tudo sendo internados, os hospitais lotados. Você já ouviu falar nisso aí? Hoje mesmo já teve alguém de lá pedindo oração, pastor, dizendo que parece que foi decretado um estado de emergência, se não me falha a memória, lá não sei se para algumas cidades do Pernambuco ou se para o estado de Pernambuco, mas está acontecendo isso. Problemas respiratórios, os hospitais todos muito cheios, né? E o povo não sabe o que fazer, ou seja, virou ali uma quase que uma, não vou dizer pandemia, né? Mas está assim algo fora do normal. No mínimo estranho, né? No mínimo estranho, né? No mínimo estranho. Essa coisa assim tão forte, tão repetida, de modo que peço orações dos nossos ouvintes que estão no mundo inteiro por essas crianças de Recife. E eu quero agradecer de coração os irmãos que oraram por minhas netinhas, a Luísa e Ana Clara, não é? As duas, uma coisa assim surpreendente, as duas deslocaram a mandíbula e a Luísa estava num acampamento da igreja dela, East Point, lá em Louisville, no Kentucky, e no meio do acampamento a mandíbula dela voltou para o lugar. E o pessoal disse que foi milagre do acampamento. a Lulu já está com a mandíbula no lugar. Eu falei com ela por vídeo e ela me mostrou, vovô, estou abrindo a boca toda, entendeu? Mas a Ana Clara ainda continua. A Aninha ainda não conseguiu abrir a boquinha toda. Ela é uma moça lindíssima de 19 anos. E eu peço que continue a orar pela Ana, para Deus abençoar, porque as pessoas dizem assim, mas pastor, essas meninas o tempo todo com essa mandíbula deslocada. Mas a medicina nos Estados Unidos é diferente do Brasil. Aqui eu digo, olha, me dá essas 2 meninas. Eu falei com os pais dela, me dá essas 2 meninas, quando eu estava lá. Eu levo essas meninas lá para Salvador, a minha dentista, doutora Fátima Malvá, ela põe a mandíbula dessas meninas na hora no lugar, e eu boto elas no avião e devolvo para vocês. E fica mais barato. Vou levar de volta. E fica mais barato do que se for pagar para fazer lá, né, pastor? Olha. Com toda essa despesa aí de vídeo, muito seguro, avião, mas acho que só a consulta foi $7.000. Olha aí. E depois da consulta disse assim, agora procure um especialista. Ora, você não pode resolver o problema, para que faz a consulta? Para que faz a consulta? Né? Então eu agradeço as orações pela Luísa e peço que continue orando pela Aninha. Ana Clara, minha netinha linda lá, a filha, a segunda mais velhinha da família. Legal, bacana. Eu acho que é por aí. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ontem a Dulce veio conversando com uma irmã lá no voo de Salvador para Brasília. Sim. E descobriu que era crente e vieram conversando o tempo todo
e a Dulce falou para ela do programa Desvendando e deu um cartão do programa Desvendando para ela. Sim. Eu lamento que eu esqueci de perguntar o nomezinho dela, mas ela está nos ouvindo lá e ela vai promover nossa rádio na igreja Vilas do Atlântico, que é uma das maiores igrejas de Salvador. Pastor Prudêncio, muito amigo, já preguei nessa igreja algumas vezes. E essa nossa irmã, se ela quiser, ela manda um textozinho aí para você dizendo o nome dela e depois. Eu acho que é por aí mesmo, tá? Muito bem. Então, irmão, como? Pode falar, meu pastor. Não, os meus avisos estão feitos. Se você quiser, podemos passar para as questões do casamento. Muito bem, muito bem. Então vamos lá, eu vou ficar de olho aqui enquanto o senhor fala, eu vou ficar de olho aqui nos recados para ver se essa querida irmã de Vilas do Atlântico. Vilas do Atlântico, né? Para ver se ela aparece aqui, ela aparecendo a gente avisa o senhor aí. Uhum. Bom, muito bem. Então vamos lá, vamos para segunda parte do nosso programa. Né? Onde nesse momento o tema de hoje, né? Vai ser casamentos do Antigo Testamento, parte 1, né? Então, começaremos aí falando sobre casamentos do Antigo Testamento. Lembrando a você que está aí ouvindo a gente, se você tem dúvidas, esse é o propósito aqui do nosso Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia. Se você tem dúvidas a respeito de um versículo, de uma passagem, né, de um entendimento, né, enfim, você pode mandar aqui para ministério, é um e-mail, tá? ministériopastorpedromoura@gmail.com. Bem facinho. Ministério Pastor Pedro Moura, pastor por extenso aí, né? Então, ministério Pastor Pedro Moura @gmail.com. Esse é o e-mail para você mandar aí as tuas dúvidas, ok? E as tuas perguntas, no caso, elas seguem uma sequência de ordem de chegada, tá bom? Então aí ele vai estar respondendo. É claro, se coincidir com outras perguntas que normalmente acontece, então às vezes ele compacta uma pergunta só e traz para cá e faz aí e traz aí a resposta. E para o assunto de hoje, na semana que vem tem uma canja. Você também pode tirar aí alguma dúvida em relação a alguma coisa que você ouviu e gostaria de saber mais ou até mesmo não concordou, né? Então você vai mandar a pergunta para o nosso querido pastor, ok? Então, mais uma vez, o assunto de hoje, questão do dia: casamentos do Antigo Testamento, parte 1. Podemos ir, meu pastor? Por favor. E a pergunta é a seguinte, acho que são duas perguntinhas só, né? A primeira é: pastor, eu amo ler sobre casamentos da Bíblia. Tem cada um tão bonito, mas tem outros de dar dó. Minha questão é uma só. O senhor poderia selecionar alguns desses casamentos e falar sobre eles? Mas peço que não deixe de falar sobre o casamento de Caim. Quem casou com Caim? Eita, pastor. Eu quero o nome da sogra. Aí eu que tô perguntando, pastor. Eu quero o nome da sogra de Caim. Eu me lembro, eu ainda era adolescente ouvindo uma palestra do pastor Hercílio Arandas. Sim. Que foi pastor da primeira igreja batista do Brasil por muitos anos. Hercílio Arandas. Sim. Já está com o Senhor. Amém. Morreu quase, parece que na véspera de completar 100 anos. Eita. E alguém, era um grupo de jovens muito grande, alguém perguntou quem era a mulher de Caim. Ele disse: o que é que você tem a ver com a mulher dos outros? Deixa a mulher dos outros em paz. Qual é o teu interesse? Mas eu não vou responder isso não. O programa já ia acabar agora, né, pastor? Meu Deus. E a outra, meu pastor, é a seguinte, ó. Pastor, o senhor disse que o seu livro Manual do Autor do Casamento vai para a 3ª edição. Eu gostaria de pedir ao senhor que pensasse na possibilidade de incluir um capítulo sobre este assunto. Eu sei que o senhor vai considerar isso apenas como uma sugestão. Seu livro
é bom demais. Então a pessoa acho que já leu o livro, né? Muito obrigado. Legal, então tá aí, essas são aí as nossas perguntinhas de hoje, mas a primeira aí, né? Mas parece que a pessoa mandou um abraço para alguém aí, não foi? Não, veja aí. Não, pastor, roubaram o abraço dela aqui, pastor. Já deixaram para trás aqui. Não veio o abraço. Então eu vou ler, porque ela mandou para mim. Ah, então tá. Então para mim aqui eu não cheguei. Mando um abraço para o pastor Welber. Eita! A voz dele não é de veludo, não, é de ouro. Ei. Meu Deus. Obrigado. Quem é que te pelo deu carinho. esse abraço aí? Pois é, rapaz. Meu Deus, obrigado pelo carinho então aí do nosso querido ouvinte, ou da nossa querida ouvinte, que também não dá para saber quem é, né? Deus abençoe. Muito bom, meu pastor. Contigo então. Vamos ver se o senhor sabe o nome da sogra de Caim também. Aproveita e fala aí, vai. Então, o primeiro casamento que eu quero ver vai ser bem diferente do livro Manual do Autor do Casamento. Sim. Essas questões eles querem saber assim, o que é que houve nesse casamento aqui especificamente, e a gente vai tentar destacar isso. Mas lá para agosto tem perguntas sobre casamento, são recorrentes. Então a gente poderia todos os programas falar sobre casamento, porque é o que mais perguntam aqui, mas a gente não pode falar sobre somente um assunto. Mas hoje é um pouquinho distinto do livro Manual do Autor do Casamento. Então, o casamento de Adão e Eva é o primeiro casamento da história, é um casamento sui generis, né? E o registro da história desse casamento está em Gênesis 2, 18 a 25. Aliás, quando no lançamento do meu livro Manual do Autor do Casamento, da primeira edição, alguém chegou lá à frente e disse: Pastor Pedro Moura escreveu um manual do autor do casamento. Eu disse: alto lá, não, eu não escrevi não. O manual do autor do casamento é Gênesis 2, 18 a 25. Eu fiz um estudo exegético e mesclado com comentários devocionais e coisas assim para edificar a igreja, mesmo porque a exegese às vezes é muito árida e a gente precisa, o leitor, se tiver só exegese, o leitor que não é estudante de teologia, ele fecha o livro, ele não abre mais aquele livro. E até muitos estudantes de teologia não vão muito por aí de exegese, porque eu sei que a aridez é muito grande. Então, eu fiz uma exegese, um estudo exegético, com comentários devocionais e aplicações de Gênesis 2, 18 a 25, que eu entendo que esse é o manual do autor do casamento, que é Deus, e todo o ensino do Novo Testamento e tudo que há na Bíblia sobre casamento é baseado em Gênesis 2, 18 a 25. Então, nesse primeiro casamento, que eu disse que é um casamento sui generis, o celebrante foi o próprio Deus. Deus criou o homem e Deus criou a mulher, e ele celebrou o casamento desses dois. E Deus chamou esse casal, segundo o livro do Gênesis, de macho e fêmea. Nossas Bíblias dizem: e os chamou homem e mulher. Mas se na sua Bíblia aparece homem e mulher, saiba que é uma figura de linguagem chamada eufemismo. Aquilo que o tradutor entende que pode ofender, que pode não soar bem para o ouvinte, ele usa um eufemismo. O eufemismo é uma figura que procura abrandar a aspereza do original. Então, deixe-me dar um exemplo, porque a Bíblia usa muito eufemismo quando trata da morte. E nós também, em nossa literatura brasileira,
usamos de eufemismo para a morte. A Bíblia diz: dormiu, muitos que dormem. Em 1 Coríntios capítulo 11, o penúltimo versículo diz: há muitos fracos, doentes e muitos que já dormem. Mas a palavra é morrem. E a gente, em português, a gente não chega assim para a pessoa e diz: fulano morreu, porque aquilo dá um susto na pessoa, né? Esse fulano descansou no Senhor. E tem até eufemismos que são risíveis, né? Quando diz, por exemplo, eu não sei se aqui no Piauí fala, mas lá na Bahia diz: vestiu o paletó de madeira, né? Foi comer capim pela raiz, bateu a caçuleta. Caçuleta é a cabeça, né? E então são eufemismos que se usam para abrandar a aspereza do original. Mas eu não vejo nenhuma aspereza em dizer que Deus fez macho e fêmea. Não tem nenhuma aspereza. Deus não tem nenhum problema com o sexo. Ele criou o sexo. Então, o que Deus criou foi um macho e uma fêmea. É como está escrito no hebraico: Zahar e Nikvah, macho e fêmea. Deus os criou. E Deus abençoou. Sabe, Welber, que a primeira bênção que é proferida na Bíblia é sobre a relação sexual? É a primeira bênção que Deus proferiu. Então, isso que nós aprendemos de que sexo é sujo, sexo é só para procriação, essas coisas todas, isso é uma herança ruim que a gente recebeu de uma outra igreja aí e que às vezes a gente veicula isso. Lembra-se que num programa passado que nós falamos sobre beijo, dizendo que a Bíblia ensinava sobre o beijo, que teve um irmão que mandou: pastor, pare de falar sobre esse negócio, beijo é anti-higiênico, e falou mal daquilo que a Bíblia fala bem. Então a gente pode falar mal da vida sexual, mas a Bíblia fala bem e tem a bênção de Deus. O versículo 24 de Gênesis 2:18 é um sermão de casamento proferido pelo pai dos dois. É tão interessante, não é? Que Deus é o pai da menina que está casando e Deus é o pai do rapaz. Aqui na terra não existe isso. O pai entra com a filha e a mãe entra com o filho. Não é assim nos casamentos? Mas no primeiro casamento o pai era pai dos dois e trouxe a menina e trouxe o rapaz para a celebração do casamento. E o sermão é composto de pelo menos 4 partes. Primeiro, o homem deixa pai e mãe. Depois, acontece um milagre que a gente não pode entender, que Deus os une pela relação sexual. Terceiro, eles se tornam uma só carne, Deus opera isso. E quarto, eles vivem em completa intimidade. Casamento é o lugar da completa intimidade. É o versículo 25 de Gênesis 2:18. Então, esse é o modelo do casamento. O desconhecimento, a rejeição, a desobediência, a qualquer um desses 4 ensinos aí, modelares, eles dão origem a todos os problemas de qualquer casamento. Então, é dito claramente que entre eles dois houve um idílio, assim, estonteante, tão estonteante que o homem falou poeticamente: esta é agora
osso dos meus ossos, carne da minha carne, ela será chamada varoa, porque foi tomada. Ela será chamada Ishá, porque do Ish, que é o homem, foi tomada. Então, isso é poesia, é a primeira poesia da Bíblia. A primeira poesia da Bíblia foi escrita quando o homem viu pela primeira vez uma mulher na frente dele. Ele ficou tão encantado com ela que ele escreveu uma poesia. Então, voltando ao sermão do casamento, as dificuldades são originadas pelo desconhecimento deste ensino. E este ensino de Gênesis 2, 24 e 25 é para todo mundo. É para ser ensinado na igreja para dizer: Deus fez isso. E o casamento tem que ser isso. Então, por que existe problemas com sogro, sogra? Porque ainda não se aperceberam que Deus disse: deixará o homem seu pai e a sua mãe. E a palavra é azav. Azav em hebraico significa abandonar. É tão sensível aquela hora de filho sair de casa, principalmente filho homem, que Deus impôs essa ordem que nos parece dura. Portanto, abandonará. Essa é a palavra que devia ser traduzida para o português. E não deixará. Pai e mãe, para ser unido por Deus à sua mulher, aí já é ação passiva. A ação ativa é: ele vai deixar pai e mãe. A ação passiva é: ele vai ser unido. A palavra é devek, que significa cola, solda. Ele vai ser soldado na mulher dele. E por isso que o divórcio causa tantos males, porque tem que quebrar essa solda que Deus fez. Em qualquer casamento, não é só casamento de crente. Qualquer casamento, Deus solda o homem naquela mulher. E o divórcio vai deixar um pedaço do lado, outro pedaço do outro, e aquilo vai causar sofrimento aos filhos. É triste. A gente sabe que divórcio tem que ser analisado caso a caso, mas sempre causa alguma dificuldade no casamento. Então, essa questão de esse casal primeiro, eles não têm sogra nem sogro, mas todo mundo vai ter, nem que seja em memória, nem que seja na memória, né? O pai e a mamãe que já foram para a eternidade, eles estão no casamento dos seus filhos. É mais ou menos assim para introduzir essa primeira questão. A segunda é o casamento de Caim. Com quem casou Caim? Caim se casou com uma das irmãs dele. O casamento consanguíneo só veio a ser proibido na promulgação da lei. Vai haver no livro de Levítico, capítulo 18, é bom ler Levítico 18 todo, porque é um capítulo completo sobre isso, inclusive sobre questões homossexuais, de casamento entre dois do mesmo sexo. Está tudo lá, estatuído em Levítico capítulo 18, que deve ser lido todo. Então, o casamento entre irmãos ou entre parentes era permitido, era legal. O único casamento que nunca foi legal foi o casamento entre pais e filhos. Eu digo isso porque isso chama-se incesto. Eu não estou tratando aqui sobre homossexualismo, porque homossexualismo tem que se achar outro nome. Não pode ser casamento. Tem que procurar um outro nome para
o homossexualismo. Quer ser homossexual, seja, não tem, é uma escolha pessoal intransferível. Mas o que eu estou querendo dizer é que casamento é entre um homem e uma mulher. Então, após essa lei, então o casamento entre parentes passou a ser incesto. Por exemplo, em Levítico 17, versículo 6, nenhum de vós se chegará àquela que ele é. Chegará é eufemismo para dizer ter relação sexual. Ninguém de vós terá relação sexual com aquela que lhe é próxima, por sangue. Eu sou o Senhor, versículo 6 de Levítico 18. Não é o caso antes da lei. Lembrem-se que Moisés é filho de um casamento consanguíneo. A mãe de Moisés, Joquebede, era tia do marido dela, que era chamado Arão. Êxodo 6, versículo 20. Então, a Escritura informa que Adão e Eva tiveram filhos e filhas. Gênesis capítulo 5, versículo 7. De modo que Caim, Abel, Sete são os filhos de Adão e Eva que têm nome na Bíblia. É dito depois que eles tiveram filhos e filhas. Quem foi a mulher de Caim? Uma dessas meninas, irmãs dele. Capítulo 4, versículo 17. Caim tomou por esposa. Então, Caim teve um filho chamado Enoque, que não é o mesmo Enoque que foi trasladado por Deus, do capítulo 5. Então, o casamento de Caim é com uma de suas irmãs. E era um casamento legítimo antes da lei ser estatuída. Agora, como Caim era um homem violento, a descendência de Caim, da descendência dele veio Lameque. Lameque é o primeiro polígamo. E um homem tremendamente violento. Ele conta das violências dele no meio da rua com muita vantagem. E ele diz que Deus vingaria Caim 7 vezes e ele seria vingado 70. Um homem extremamente violento que veio da descendência de Caim, outro violento. Agora, o casamento de Noé e Naama, talvez seja esse o nome da mulher de Noé, que pode ser Noema. Essa palavra é tão interessante, como Deus gosta, como a palavra de Deus gosta de exaltar a beleza da mulher. Deus gosta de exaltar dentro daquilo que é o conceito de beleza de Deus. Eu posso achar feio uma coisa que Deus acha bela. E eu tenho eu deveria ter a obrigação de entender por belo tudo quanto Deus faz. Mas a palavra Noema é uma exaltação não somente da aparência física, mas do corpo da mulher. Elogiar o corpo da sua mulher é seguir os passos de Deus. Quando Deus diz que Raquel era bela fisicamente e de feições, completa beleza. Agora, essa palavra Noema exalta mais ainda, como se fosse uma beleza assim estonteante, tanto beleza física harmoniosa e beleza das feições dessa esposa de Noé. Então, a palavra Naama ou Noema significa em hebraico cheia de beleza.
ela era uma das filhas de Lameque. Foi um casamento que gerou frutos abençoados. 3 filhos e noras crentes, os únicos crentes que puderam entrar na arca. Noé, a esposa dele, os 3 filhos e as suas 3 noras. Diz a Escritura que Noé era homem justo e perfeito. A palavra perfeito geralmente significa maduro. Geralmente essa palavra é maduro, mais do que uma pessoa que não tem defeito algum. Perfeito em suas gerações e andava com Deus. E o Novo Testamento diz, Pedro, que Noé era pregoeiro da justiça. Então, irmãos, o casamento de Noé, olha aqui, o casamento de Noé foi como uma luz no meio das trevas do pecado, de toda sorte de abominações que tanto ofendiam ao Senhor em sua geração. Assim deve ser o casamento do crente. Uma luz para abençoar os filhos, uma luz para abençoar a igreja, uma luz para abençoar a sociedade. De dentro da igreja tem que sair, deve sair, deveria sair casamentos que abençoam a comunidade. E esse é o casamento de Noé, um casamento abençoador, um casamento que pode dizer, como Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não deve ter outro lema para o casamento do crente: servir ao Senhor com o seu casamento, servir ao Senhor com a sua família. Mas meu casamento está assim. Não há nada num casamento que Deus não possa resolver através de Cristo. E há um exemplo tão maravilhoso lá em João capítulo 2, quando Jesus salva um casamento do deboche. Então, a ideia de que faltou vinho e Jesus veio e trouxe o novo vinho, a presença de Jesus no casamento é o novo vinho, que alegra o coração dos convidados e que abençoa os filhos dentro do casamento. Não deve ter sido fácil, mas naquele tempo, não tem nada de naquele tempo. Não deve ter sido fácil para Noé e sua esposa manterem seus filhos no caminho do Senhor diante de uma geração tão perversa como a geração dos dias de Noé. Perversa a ponto de Deus destruir a geração toda com água, de modo que os nossos filhos também estão dentro de um mundo perverso. E o nosso casamento é que vai abençoar os nossos filhos e não desanimá-los. Então, irmãos, como? A quem eu devo recorrer? Lembre-se que a Bíblia diz que Deus é o nosso ajudador. Não devemos temer. Temos um Deus ajudador. Eu me lembro que no início do meu casamento com Dulce, estávamos mais ou menos com 3 anos por aí de casamento, e nós estávamos enfrentando dificuldades. E Deus colocou um homem dele no nosso caminho, o pastor Musgrave, aquele professor do Seminário do Sul. E o pastor Musgrave me disse uma coisa que marcou o meu casamento. Ele disse: Pedro, você não sabe ouvir sua mulher. Como eu não sei ouvir se ela está falando, eu estou ouvindo aqui? Não é assim, não. Ouvir é uma arte. E a Bíblia diz que Deus ouve. Então é uma arte divina.
Ouvir é uma arte. Por exemplo, se a Dulce está falando uma coisa para mim e eu estou preparando uma resposta para ela, eu não estou ouvindo. Para ouvir, eu tenho que me deter no que ela está dizendo com atenção, para depois eu responder para ela, não dar o troco. E se aquilo que a esposa está falando é pertinente, eu não tenho um outro papel senão reconhecer. E se for um pecado que você cometeu com a sua esposa e ela se queixou disso, peça perdão. Pedir perdão não humilha ninguém, não desfaz de ninguém. Perdão é dado por aquele que reconhece seus erros. É preciso ser forte para perdoar. Jesus é o mais forte. Por isso que ele perdoa. Por isso que ele está lá em cima de uma cruz agonizando e por baixo as pessoas passando e blasfemando dele e ele pedindo: Pai, perdoa-lhes. E ele disse: perdoe também. Se teu irmão te ofender, perdoe. Se durante o dia ele vier e 7 vezes, perdoe. Ele lhe pedir perdão, perdoe. Agora, eu não estou dizendo que perdão é fácil, não. Perdão é difícil. Mas perdão é para o mais forte. Quem perdoa é o mais forte. E Deus quer que eu seja forte, como Jesus era forte. E nos perdoava por isso. Em outro tempo, já com filhos, pois bem, o pastor Musgrave nos abençoou muito na instrução que ele deu para o nosso casamento. Pois bem, algum tempo depois, já com filhos, uma vez conversamos com o pastor Roque Monteiro de Andrade, um homem muito especial. E ele almoçou em nossa casa fazendo conferências lá na Bahia. E então ele nos disse que o segredo na criação dos filhos é o que a Bíblia chama de fruto da luz. Está em Efésios capítulo 5, versículo 9. Olha, toda bondade, toda verdade, toda justiça. Seja bondoso com seus filhos. Seja verdadeiro com seus filhos. E seja justo com seus filhos. A Bíblia chama isso de fruto da luz. Creia nisso e aplique isso. E se você viu que já passou do tempo e você não fez nada disso, e seus filhos estão para um lado, você está... Peça perdão a eles. Peça perdão a eles. Não, eles que são filhos. Peça perdão ao seu filho. Deus vai abençoar o coração dele. Porque o perdão abençoa quem perdoa e quem é perdoado. Agora, o casamento de Abraão e Sara é um casamento meio consanguíneo. Porque Sara é irmã de Abraão, ou por parte de pai. Gênesis 20 fala sobre isso. É um casamento marcado por uma coisa que nenhum casal deseja: a esterilidade. Nenhum casamento. Tá com algum problema, Welber? Pastor, minha câmera aqui, ela desligou, mas tá tudo ok, tô te ouvindo bem, tá? Já estamos... ok, porque tem um gatinho aqui abanando o rabo. A gentileza da câmera aí, né? Enquanto ela dormiu, veio um gatinho aqui para tentar substituí-la. Gato não dorme, né? Verdade. Até dorme, né? Pois bem, algo que nenhum casal... A esterilidade. Um casamento marcado pela esterilidade. Isso desequilibra, não é? Cria algum tipo de problema para o casamento. A infertilidade e esterilidade têm sido, às vezes, motivo para separações dolorosas.
não é motivo principal, mesmo porque é dito que quase sempre quando o casal está na luta por ter um filho, há mais desconforto na esposa, mas que o marido aparece como um suporte para ela. É tão interessante isso. Mas há também casos de separação por infertilidade e esterilidade, sentimentos negativos, né? Há sentimentos negativos sobre o casamento, efeitos negativos sobre o casamento por causa de esterilidade. E principalmente, dizem os estudiosos, na mulher. Há uma tendência a pensar mal do casamento porque está casada e não consegue ter filhos, né? Casais que são inférteis, né? Têm poucas chances de uma gravidez, mas podem ser ajudados com tratamento de reprodução assistida, né? E há casais que são estéreis. Aí é mais grave ainda. Mas alguém pode arguir: Sara era estéril, mas alguém pode perguntar, como alguém já me perguntou, por que não era Abraão que era estéril? Abraão não era estéril, porque ele engravidou a serva de Sara, chamada Agar, uma egípcia, e daí nasceu Ismael. Portanto, Abraão não era estéril. E o agravante para aquele casal é que a idade estava chegando e nada daquele filho nascer. Deus havia prometido um herdeiro a Abraão e Sara, mas eles, num momento de fraqueza, quiseram dar uma ajudinha a Deus, e Sara propôs ao marido que engravidasse a escrava Agar. E aquele filho seria dela, de Sara. Há uma cultura, não é? Chamada de filho do joelho, filho dos joelhos. Isto é, uma mulher vai parir um filho com o marido da outra, e aquela esposa apara o bebê, e esse bebê é chamado de filho do joelho. Lembre-se que quando Raquel ficou angustiada porque não engravidava, a esposa de Jacó, a mais bela, talvez, a mais bela de todas da Bíblia, quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, ela trouxe uma serva. E está lá em Gênesis 30, eis aqui minha serva Bila, recebe-a por mulher, para que ela dê à luz sobre meus joelhos, ou sob, debaixo dos meus joelhos, e eu, desse modo, tenha filhos. Os filhos do joelho eram aqueles em que uma mulher oferecia o seu marido a uma outra mulher, para que ela lhe desse um filho para ela. Isso tem criado problema, porque a mamãe, quando vê o filhinho dela nascer, não quer entregar o bebê para a esposa, né, do marido. Ela quer ficar com o filho dela. Portanto, um casamento de dois que se amavam muito enfrentou todos esses problemas, todos esses percalços. Abraão tinha uma esposa e várias concubinas, e sendo Agar e Quetura, duas delas que tiveram. Agar teve um filho, que a gente saiba, e Quetura teve vários filhos, parece que 5 ou 6. 6, não é? O pastor me ajudou aqui. 6 filhos de Abraão. Portanto, Abraão não era estéril, mas Sara era. Mas eles tiveram por fim Isaac, né? O filho da promessa, que era o herdeiro. A promessa é em Isaac, não em Ismael. Ismael teve até que ser mandado para fora de casa.
Abraão teve que passar por esse desgosto e Deus consolou o coração de Agar e dizendo: eu vou fazer dele um príncipe. E Ismael tornou-se um príncipe. Então o casamento de Abraão e Quetura está em Gênesis 25. Muitos filhos que Abraão teve. Agora, um casamento interessante, muito lindo, é o casamento de Moisés e Zípora. O nome dela é Zípora ou Zéfora, mas em hebraico se lê Zípora, porque essa letra hebraica não tem em português. Zípora é o nome dela, ou Zífora. Moisés teve amplas chances de casar com uma princesa egípcia. Ele era um príncipe egípcio, de modo que no palácio, certamente, ele tinha princesas para ele escolher e para casar, mas ele não quis. Que coisa! Veja o que o autor aos Hebreus diz de Moisés. Pela fé, Moisés, sendo já homem, que no capítulo 2 Moisés aparece bebê nascendo, depois ele aparece já grande, né? Ali entre 4 para 5 anos, onde toda a educação já é passada para ele. Segundo a Piaget, eu não entendo muito de Piaget, mas a Dulce entende bastante. Segundo Piaget, depois dessa idade já é reeducação. Então, na idade de educação, Moisés esteve com a mãe dele. Depois é que ele foi levado para o palácio e entregue à princesa. Então, pela fé, Moisés, sendo já grande, aquele já é homem, recusou-se ser chamado filho da filha do faraó. Que rebuliço no palácio. Quando ele abriu mão da filiação da princesa. Ele era filho, ele era um príncipe, filho de uma princesa, só que ele não sabia disso. Pois bem, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que ter por algum tempo o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o opróbrio de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Coisa maravilhosa. Então, o que aconteceu com Moisés é que ele, quando descobriu que ele era hebreu, ele começou a criar problema lá dentro do palácio, e um dia ele foi ver as obras, que ele era encarregado de muitas obras lá no Egito, e ele viu um egípcio maltratando um judeu, um hebreu. E o que ele fez? Ele matou aquele egípcio. E ele escondeu o corpo daquele egípcio na areia. Mas o que ele não sabia é que ele foi visto. Houve testemunho. E quando o assunto veio à baila, o faraó quis matar Moisés. E então Moisés fugiu. Ele, em sua fuga, ele chegou a Midian e abrigou-se na casa de Jetro, ou Reuel, ou Obabe. Eu não sei quanto nome tem esse homem aí, o sogro de Moisés. E por outro lado, Obabe é também irmão, parente, irmão, porque não se diz que Reuel tivesse filhos, mas filhas, 7 filhas. Então, ali ele conheceu Zípora, a filha mais velha de Reuel, aquele sacerdote, e casou-se com ela. Zípora era a filha mais velha de Reuel. Então, aparentemente, um dos casamentos mais saudáveis da Bíblia. Lindo. Zípora não era uma princesa,
Deus não deu uma princesa a Moisés, Deus deu uma pastora de ovelhas, uma especialista em pastorear ovelhas, em cuidar dos rebanhos do seu pai. De modo que uma menina do campo, uma menina dos rebanhos, como Davi, não é? E esta menina, com toda a experiência dela e beleza dela, atraiu Moisés, e Moisés fez um dos casamentos mais abençoados da Bíblia. Inclusive, Sípora salvou a vida de Moisés. Lembrem-se daquele capítulo 4, onde está um dos textos mais difíceis da Bíblia. Eu não sei porque esse texto não chegou ainda por aqui, de Êxodo 4, 24 a 26. Sípora foi quem salvou a vida de Moisés, porque o texto diz que Deus quis matar Moisés. E, ao que parece, a ideia de que Moisés não havia circuncidado os filhos, ou ele mesmo não fora circuncidado, e ela fez aquela circuncisão. Que mulher extraordinária, Sípora. E suportou a ausência do marido tanto tempo, quando ele veio para o Egito para libertar o povo de Israel, cuidando sozinha de 2 filhos. Uma mulher modelar, Sípora, e um casamento muito abençoado. Quer desejar um bom casamento? Deseja um casamento semelhante não o casamento de Moisés, porque o casamento só serve para os 2, mas pelo menos o modelo daquele casamento é esse casamento de Moisés com Sípora. Agora, tem uma queixa de Miriam e Arão, que eram irmãos de Moisés, é que ele se casou com uma mulher cuxita, e por causa disso eles sofreram uma punição da parte de Deus. Miriam ficou leprosa. E é uma coisa assim tão interessante, que aquele problema de pele, para dizer que a sua pele vai ficar como a pele da cuxita, da mulher cuxita, e ela ficou leprosa, não é? E então, não que a pele da mulher cuxita fosse uma pele leprosa, mas uma pele, segundo alguns, que sofre algum tipo de preconceito. Pois bem, mas a mulher cuxita é a própria Sípora. Moisés foi casado com uma só mulher, ele era monógamo, e a única mulher dele foi Sípora. E essa cuxita de Números 12, da rebelião de Miriam e Arão, era a própria Sípora. Porque alguns vão dizer, não, pastor, isso aí não. Alguns que entendem dessa questão aí vão dizer que Midian não é Cush. Bem, eu entendo, né? Muitos não concordam. Mas o livro de Abacuque, capítulo 3, versículo 7, eles consideram Cush e Midian. Abacuque considera Cush e Midian como sinônimos. Então, dizer que a mulher cuxita é Sípora, eu acho que é um bom caminho. Está em um bom caminho, e eu endosso essa interpretação. Para mim, a mulher cuxita é Sípora, a midianita. Além disso, toda a vida de Moisés é um exemplo. A vida espiritual de Moisés é um exemplo. A paciência de Moisés é um exemplo. A obediência de Moisés é um exemplo. O desprendimento de Moisés para fazer a obra de Deus é um exemplo. A fé de Moisés, que é elogiada
que Moisés é incluído entre os heróis da fé, e o casamento de Moisés são motivos de elogio. Irmãos, na próxima semana falaremos sobre outros casamentos. Há uma cultura do mundo que desfeiteia o casamento. Por exemplo, há uma frase que crente não deve esposar, nem dizer essa frase. Se casamento fosse bom, não era preciso testemunhas. Mas nós sabemos pelo livro, principalmente pelo livro de Malaquias, nós sabemos que Deus é testemunha do casamento. Então, uma testemunha divina no casamento. De modo que homens, seres humanos, testemunharem casamento não é nenhum desdoiro, pelo contrário. Testemunha do casamento é uma figura de Deus. Deus é testemunha. Deus foi testemunha do seu casamento. Deus foi testemunha do meu casamento com a Dulce. De modo que eu tenho uma grande responsabilidade diante de Deus, no cuidado que eu tenho que ter com ela. Lembre-se que quando Deus fez a mulher, a Bíblia diz, e trouxe-a ao homem. Isso é para me lembrar que Deus trouxe a Dulce para mim. Isso é para lembrar você que Deus trouxe a sua esposa para você. E, sobretudo, isso é para lembrar a mim e a você que a minha esposa e a sua esposa têm um Pai celestial. Portanto, testemunhas do casamento são figuras de Deus, testemunha do casamento. E essa testemunha que é Deus não admite injustiça, nem do marido para a esposa, nem da esposa para o marido, porque as responsabilidades são de ambos. Quando Paulo diz marido ame a esposa, ele diz esposa reverencia o marido. Então, reverenciar é respeitar o marido. Reverenciar não é ficar de joelhos para o marido. Reverenciar é respeitar seu marido. E sabe, irmãos, que eu digo com tristeza que há maridos que nem os filhos respeitam. Por quê? Porque aprenderam com a mãe. E eu me lembro de uma senhora crente que tinha um marido bêbado. E uma vez esse marido chegou às quedas em casa e os filhos riram. E ela botou o dedo no nariz deles. Respeitem seu pai. Seu pai veio bêbado, mas era uma senhora crente. Mas Deus vai libertar seu pai. Mas o que cabe a vocês é respeitar. Mamãe, mas nosso pai nos faz passar vergonha, porque ele cai no meio da rua e a gente que tem que pegar. Isso é uma honra para vocês. Pegar seu pai. As pessoas vão respeitar vocês, porque vocês respeitam seu pai. E sabe, irmãos, aquele homem se converteu por causa dessa mulher que reverenciava o seu marido. Cada um em casa tem, eu já falei aqui essa palavra, Haustafel. Cada um em casa tem um papel. Filho pequeno obedece e honra. Filho adulto honra. Pai ama. Mãe reverencia. Todos têm seu papel dentro de casa. Quando a gente foge do papel bíblico,
as coisas degringolam, como se diz aí na gíria, né? Dão para trás. E o casamento vai afundando em vez de ir abençoando. Eu tenho que trazer para a igreja uma família que abençoe a igreja. Quando a gente fala mal da igreja e diz, a igreja está assim, assim, sou eu que levo para dentro da igreja meu pecado. E eu quero transferir lá para a igreja meu pecado. Não, nada. Quem traz pecado para a igreja sou eu. E você também, meu irmão. Então eu preciso fazer aquilo que Paulo diz em 1 Coríntios 11. Examine-se o homem. Em todo sentido, não é só na ceia, não. Eu tento me avaliar como eu estou na igreja. Então, essa testemunha é Deus, e não somente criou o casamento, mas ele sustenta o casamento. E todo casamento enfrenta dificuldades, mas não há nada em um casamento que Deus não possa resolver. Essa frase aqui para encerrar. A questão é se Deus está sendo chamado para dentro do meu casamento. Palavra sua, meu irmão. Muito bem, faltando 2 minutos para o meio-dia, esse é o nosso Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia de hoje. Nosso querido pastor Pedro Moura, hoje diretamente lá de Picos, no Piauí. Aí de manhã, pastor, eu sabia que o senhor ia estar no Piauí, né? Então aí eu peguei e entrei falando que o senhor estaria em Teresina, né? Eu viajei aí achando que era Teresina e tal. Aí, rapaz, foi bom porque todo mundo veio no vácuo e falando, ei, pera aí, meu irmão, não, o nosso pastor vai estar lá. O nosso pastor vai estar em Picos, né? Em Teresina, acorda aí, varão, em nome de Jesus. Mas olha, passamos ontem à noite por Teresina, não deu para ver muito. De cima vimos que é uma lindeza. Sim. De cima do avião. E depois, que cidade grande, não acabava mais nunca. Rapaz. Até pegar a 316, a cidade imensa. Que cidade é aquela? Teresina. Mas se Deus quiser, a gente vem a Teresina também, se Deus quiser. Sim, eu tenho certeza que vai dar. É só chamar, não é? Tem Teresina, tem Timon, né? Pastor Ramon Torres está lá em Timon também, que é coladíssimo em Teresina. Timon é Maranhão, é Maranhão, mas é fronteira com Teresina. De Teresina a gente vê Timon o outro lado é Timon. O irmão que nos trouxe, o irmão Odali, ele nos mostrou, olha, aquilo lá é Maranhão. Olha aí. Então tá aí, ó, povo que tá aí em Timon, né? O pastor Ramon Torres, pessoal também de Teresina, tá aí. Pastor José Maria, lá da PIB da Alto da Ressurreição em Teresina também, ó, tá lá, tá ouvindo a gente, ouvinte assíduo aqui da gente. Alto da Ressurreição, Igreja Batista Alto da Ressurreição é o nome da Igreja Batista lá, eu não sei se é o pai. E o nome do pastor? José Maria. Pastor José Maria. Pastor José Maria, sempre antenado, uma figura, né? Sempre manda recados em versos aqui pra gente, né? Uau! É uma figura, ele é... Poeta, né? Ele é um barato, ele é muito legal. E tá aí, tá curtindo com a gente aí, com certeza, tá ligado aqui na rede, com certeza. Mas muito bem, meu pastor, eu quero já devolver para o senhor, pra você fazer aí a sua conclusão, tá bom? Tenho certeza que o povo tá aí, tá ansioso para ver a conclusão e vamos para frente. Vamos. Então veja bem, eu creio que hoje seria uma oportunidade grande, propícia para o meu ouvinte tomar a decisão de convidar o Senhor para dentro do seu casamento. Ele é que vai dar o equilíbrio, ele é que vai tirar a vergonha do vinho que acabou, da alegria que acabou, do respeito que acabou, do cuidado mútuo que acabou, né? E para trazer o vinho novo da alegria, da paz, renovar aqueles sonhos do tempo do namoro, do noivado,
né? E depois o casamento veio, e aí a gente não tratou bem do casamento, e o casamento chegou a um ponto, mas ainda é tempo de convidar o Senhor Jesus para dentro desse casamento. Senhor, o vinho acabou. E nós estamos aqui sendo motivos de deboche, de vergonha. Nossos filhos estão tristes, desencantados com o casamento, né? Estão seguindo o rumo do mundo, casamento hoje, né? Me lembro do pastor João Falcão, sobrinho, contando há muitos anos, no aniversário de criança, cantando: com quem será que fulaninho vai casar, vai ter filhinho, depois vai separar. Na igreja de Cristo, não. Depois vai melhorar, cada vez mais, crescendo como casais. Eu conheço casais que se separaram e dizem: se eu voltasse no tempo, eu teria mais paciência. Paciência é uma coisa, né? É só lembrar que Deus tem paciência comigo. Por que eu não posso ter paciência com a Dulce? Se Ele é paciente comigo. Eu tantas vezes erro diante do Senhor. E muitas vezes erro, Deus, irmão, que na hora da oração eu tenho vergonha do Senhor. Diante do Senhor eu fico envergonhado de dizer ao Senhor: por que eu não posso ter paciência? A paciência que Deus tem comigo, porque eu não posso ter com a Dulce? Então, o nosso Deus nos ajuda. Eu gostaria de pedir aos irmãos que estão me ouvindo que separassem um tempo para orar pelo casamento de seus filhos, que separassem um tempo para orar pelo casamento dos irmãos da igreja, que separasse um tempo para orar por seu próprio casamento. Eu garanto aos irmãos que essa oração vai causar um burburinho no inferno, mas vai encher o céu de incenso, de cheiro suave, agradável ao nosso Deus. E quando você mandar suas mensagens para o Elber, para o pastor Elber, por favor, informe se você está aderindo a essa iniciativa. Orar por seu casamento, orar pelo casamento dos seus filhos, orar pelo casamento dos irmãos na igreja. A palavra é sua, que Deus abençoe nossos queridos ouvintes da Rede 316. Maravilha. Então, semana que vem, né? Continua aí o nosso bate-papo, Casamento no Antigo Testamento, parte 2, né? Então vai ser na semana que vem. Na semana que vem o senhor vai estar na Bahia, pastor? Ou em outro lugar? Semana que vem estarei em Salvador, se Deus, né, quiser. Amém. Não estou lembrando aqui. Eu tenho uma série de compromissos em Salvador. Sim. Eu não vou viajar logo nesse mês de julho. Eu acho que 2 domingos seguidos eu tenho compromisso em Salvador. Muito bem. Perfeito. Então, semana que vem, Casamento no Antigo Testamento, parte 2, né? E enquanto isso, claro, o senhor vai estar aí nesse fim de semana, vai continuar aí em Picos, no Piauí. Então, olha só, comemoração da PIB de Picos do Piauí, 48 anos, pastor Mário e toda a turma aí esperando você, né? Juntamente com o nosso querido pastor Pedro, sexta, sábado e domingo, né? Imperdível, né? Para você que está aí em Picos ou nos arredores ou derredores de Picos, pessoal que está em Timon para Picos é pertinho, né? O pastor Mário. Qual é a distância daqui para Timon? Isso. É uma ponte? 310 até Terezinha. Então, é do lado de Terezinha, Timon.
Mais de 300 quilômetros. 300 quilômetros. Daqui em Caldas Novas, mais ou menos. Daqui de Brasília, Caldas Novas. 4 horas de viagem. Ih, não fala em Caldas Novas assim pra gente, não, que a gente fica com inveja. Caldas Novas, então, é a mesma distância de Brasília para Caldas Novas. Não é longe, não. Dá pra sair de manhã e tomar e almoçar aí em Picos. O que a gente come em Picos aí, o pastor Mário? O que a gente come em Picos assim? O que você tem? Bode assado. Eita, bode assado, rapaz. Eu acho que a última vez. Cajuína é uma bebida, não é? Cajuína, olha aí. Deve ser um refrigerante de caju, né? Um tipo de refrigerante. Mas bode assado já faz tempo que eu não como. É um negócio muito gostoso. Bode assado, pastor? Eu comi bode assado lá perto de Barreiras, eu e a Dulce. Olha aí. Entramos lá num restaurante de beira de estrada. Eu, Dulce, essa espelunca aqui, mas olha. Pense. Um bode. Não foi assado, não, foi ensopado. É maravilhoso. A última vez que eu comi bode também, eu acho que já tem uns 10 anos, eu acho. Não, tem mais, tem uns 15 anos. Tá na hora de vir a Picos, né? Tá na hora de vir a Picos, é verdade. Legal. Gente, obrigado. Pastor Mário, obrigado, querido. Deus abençoe aí, obrigado. Agradeço ao filhão aí também, né? A toda a equipe que tá aí. O Vitor também tá aqui dando todo o suporte. Ao Vitor, ao outro abençoado que estava aí. Muito obrigado aí pela. Era o Teles, que deu suporte aqui para. Maravilha. Então, obrigado a toda a equipe aí, que Deus continue abençoando, que a festança aí seja excelente, né? Que o povo desça aí pra PIB de Picos, né? E depois na segunda-feira mandem as fotos pra gente aqui na rádio, né? Quem vai conhecer, inclusive o nosso querido pastor Pedro Moura, tem muita gente aqui dizendo que finalmente vai poder conhecer o nosso querido pastor. Então, por favor, né? Uma ótima oportunidade, sexta, sábado e domingo, 48 anos da PIB de Picos, festança boa acontecendo aí, junto com todos esses homens de Deus e mulheres, né? Claro, reunidas aí. Então, pastorzão, forte abraço. Deus abençoe. Semana que vem, permitindo Deus, às 10 da manhã, sexta-feira, a gente vai estar de volta aí com mais um Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia. Pastorzão, obrigado, querido. Boa viagem, bom retorno aí, né? E Deus continue te usando aí nesse lugar para a glória dele, em nome de Jesus. Amém, meu querido. Até sexta-feira, então. Deus abençoe, irmão, toda a equipe da Rede 316, nossa Junta de Missões Nacionais e os nossos queridos ouvintes. Na semana que vem tem casamentos muito interessantes. Por exemplo, vamos começar com Sansão, que é um tipinho, hein? Pastor, eu vi uma vez um pregador, rapidinho, aproveitando o gancho de Sansão para o senhor falar na próxima semana. Eu vi um pregador falando que Sansão, uma das revoltas de Sansão foi porque ele acabou sendo traído. Eita, será que é verdade isso? Então, semana que vem a gente vai saber desse negócio aí, então. Mas ele se vingou, né? Então, ele... Mas olha, a vingança, a gente vai falar na próxima semana. Isso. Vamos deixar. Só pra deixar vamos aguçar. Só pra deixar o gostinho de quero mais na semana que vem. Então, casamento antigo. Mas é um casamento muito interessante. Sim, com certeza. Muito bem. Pastorzão, obrigado, viu? Bom fim de semana. Senhor te abençoe, te guarde lembrança lá em casa, viu? Amém. Larissa, eu sempre o nome de seus filhos. Larissa é a menina e o Elber Henrique, o rapaz. E a minha esposa Tatiana. Agora eu confundi. Tatiana, a esposa. Deus abençoe a Tatiana e os filhinhos e você, viu? Amém, meu pastor. Obrigado. Abraço, querido. Abraço a todos aí. Gente, é isso. 12:10 em Brasília, e assim então encerramos o nosso Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia, que volta na semana que vem. Desvendando textos difíceis da Bíblia, com o pastor Pedro Moura. É tempo de desvendar mais um texto de difícil compreensão nas Escrituras, aqui na Rede 316.